Vamos ouvir agora a doutora Raquel Rodrigues Braga, juíza trabalhista aposentada, que falará pela Associação Juízas e Juízes para a Democracia, AJD. Boa tarde para todos. Saúdo a iniciativa e represento a AJD, Associação Juízas e Juízes para a Democracia, que atua na sociedade civil na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. A Constituição da República de 1988, ministro Fachin, nos convocou. Constituição que assegura o acesso gratuito à justiça, adotando o sistema público de proteção social ao trabalho. A intervenção da AJD nesta audiência, mais do que corroborar todos os argumentos no sentido de garantir a relação de emprego com as plataformas digitais, pois presentes os elementos que a caracterizam: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Mas aqui ganha um sentido de advertência. Há um ataque ao conhecimento acumulado. Há uma ameaça que paira sobre as democracias, tão destrutiva para a humanidade, quanto a reforma de 2017 o foi para o direito do trabalho. Peça da mesma engrenagem, o ressurgimento da extrema-direita nacional e mundial e os seus métodos particulares, impulsionando a sociedade de volta à barbárie. Contexto que impõe a tarefa de relembrar o quão duro, demorado foi o percurso da evolução jurídica e, com ela, o direito do trabalho. Ministro Fachin, há um ataque deliberado às conquistas civilizatórias, embutidas às trabalhistas. O que será do constitucionalismo moderno se nos curvarmos neoliberal desregulamentar? O que será dos trabalhadores de volta ao zero dos direitos, tal qual o período inicial da industrialização? Que sociedade almejamos, doutores, doutoras? Os traços mais gerais do capitalismo agora, em vestes neoliberais, formatado em velhas novidades, a exemplo da globalização, na realidade, mundialização do capital, em busca de novos mercados financeiros, a valorização fictícia, dinâmica especulativa, enfoque que engloba a imposição de legislação supressora de direitos, ao lado do moderno laboral, que de moderno não tem nada, cujos trabalhadores padecem em precárias condições, terceirização, plataformização. Que tal cybersenzala? Observe-se sobre a ordem imposta a partir dos anos 80, quando podíamos até considerar a automação bancária como tecnologia com algum impacto sobre os postos de trabalho. Ainda assim, não tão drástica. Época acompanhada da grande bolha especulativa, seguida da recessão da economia dos países periféricos, agudizada a partir da crise das subprimes em 2008 e 2009. No Brasil, a crise foi, de certa forma, represada, exatamente pelas diretrizes constitucionais de 1988, distinta das precedentes no país, e edificada sobre 3 pilares: Estado Democrático de Direito, principologia humanística e concepção de direitos fundamentais. A partir de então, a ordem econômica e social desse país se obrigaram a prezar e privilegiar o trabalho, conforme o destaque do presidente no encerramento da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, atestando ser cidadão aquele que recebe salário, come, sabe, mora e pode se curar. E o que nos é apresentado no contexto atual, ministro Fachin? Novamente em cena, prescrições ideológicas desconectadas da vida real. Temos aqui o depoimento do senhor Nicolas, um trabalhador.
a justificar o cenário onde nunca tão poucos tiveram tantos e tantos sem nenhum. Está no centro da discussão a eliminação do direito do trabalho como disciplina, cuja deteriorização mundial tem sido subavaliada. Esse é o debate dessa audiência, ministro. O Estado, de inclusivo a excludente, reclama o restabelecimento do positivismo jurídico moderno, no sentido contrário à destruição dos limites legais de natureza constitucional e trabalhista. As plataformas não são tecnologia de substituição dos trabalhadores. O trabalhador é o mesmo. Motoristas, entregadores, as plataformas digitais, muitas intermediadoras de mão de obra, sim, uma nova temporalidade de exploração, uma produtividade elevadíssima via tecnologia e reestruturação da produção em escala global. Saímos do tempo fordista para o de 7 dias na semana? 16, 18 horas ao dia? O trabalhador volta ao inferior estágio de mercadoria? A missão da JD nesse ato, sem repetir os dados desumanos trazidos pela Defensoria Pública e pela ação do MPT, Ação Civil Pública, e outros dados que foram trazidos aqui, a nossa missão, em poucos minutos, a construção do direito do trabalho para sua recuperação e permanência, a consciência da exploração umbilicadas às lutas sociais contra a opressão, originaram melhores condições econômicas e, em paralelo, a evolução do direito do trabalho. O regime capitalista, no entendimento de Arnaldo Susequinde, integrante da comissão que elaborou a CLT, apresentou 2 fases distintas. A da liberdade contratual, de índole formal, e a do trabalho protegido por meio de limitações a essa liberdade. Após, Márcio Túlio Viana atestou, o sistema capitalista transformou cada trabalhador em empregado e cada empregado em consumidor. As assertivas dos autores indicam o estabelecimento de barreiras pelo Estado à liberdade contratual, refletidas na produção, na proteção do empregado e favorável ao interesse coletivo. A mutabilidade externada antepuseram-se fortes batalhas, as mesmas daqui, as mesmas, tanto no campo material quanto no teórico. Essa última, como resistência destinada a assegurar o caráter autônomo do direito do trabalho e a sua específica natureza jurídica. Os 2 grandes grupos, direito público e direito privado, motivaram mais de 104 teorias apenas no início do século XX. A conclusão de Susequinde seguiu a unidade conceitual do direito do trabalho, de vez que, embora possuindo instituições e regras de direito público e dispositivos de caráter privado, deveria ser entendido e aplicado de conformidade com a unidade emanada dos princípios doutrinários que o fundamentam e das diretrizes oriundas dos respectivos sistemas legais. Complemente-se com Américo Plá Rodrigues, renomado jurista uruguaio, ao afirmar a autonomia do direito do trabalho, seus princípios próprios, diferentes dos que inspiram outros ramos do direito. Destacando-se novamente, Arnaldo Susequinde ao salientar que o princípio da proteção resulta das normas imperativas, portanto, de ordem pública, a caracterizar a instituição básica do Estado nas relações trabalhistas. Regras cogentes a impor limites à autonomia da vontade, se desfavorável ao trabalhador. A função dos contratantes é supletiva, pois subordinados à base mínima fixada por lei constitucional, leis trabalhistas, leis internacionais. Daí decorrendo o segundo princípio, o da irrenunciabilidade. A discussão que travamos aqui, Excelência, é antiga, e o que não podemos admitir é o retrocesso. Toda argumentação de livre iniciativa, liberdade de contratar, segredo industrial, iniciativa das partes, foi ultrapassada doutrinariamente para constituir-se a disciplina de direito do trabalho, cujo objeto de estudo primordial, principal, é a relação de emprego.
é compreendido sob os pressupostos da relação de emprego, trato sucessivo e não efemeridade. O direito do trabalho íncito à subsistência exige defesa. A justiça do trabalho é especial por sua competência própria. O direito do trabalho é ramo autônomo por sua natureza jurídica e princípios reitores específicos. O seu objeto de estudo é a relação de emprego, compreendida sobre os pressupostos do trato sucessivo e não efemeridade. Encerrando, repito, indicando que o contrato de trabalho não se esgota instantaneamente e pressupõe longevidade. Diga-se mais, a declaração da relação de emprego, por tudo o que dissemos, é da alçada da justiça do trabalho, juízes capacitados para esse mistério. Atente-se para a imprescindibilidade do princípio da continuidade do emprego, conceito e competência não à toa figurando em inúmeras bibliografias a partir de 1950. Torná-lo obsoleto no discurso moderno é uma das maiores perversidades neoliberais. Indubitável para o indivíduo que tem no seu trabalho a subsistência, almejar relações estáveis e contínuas para a obtenção de tranquilidade, satisfeitas as condições alimentares, de moradia, de saúde, de segurança, um padrão mínimo de vida a ser destinado a todo ser humano e que deveria integrar prioritariamente a política interna de todos os países. Qualquer outro entendimento é caminhar para a extinção da justiça do trabalho, da disciplina, direito do trabalho. E trabalhador sem direito alimenta sociedades sem lei. Sociedade sem lei, ministro Fachin, cogita a possibilidade de matar presidente, vice e ministros do STF, lamentavelmente. Traga o Brasil no pescoço, traga o direito do trabalho no peito, pela soberania dos dois e em defesa da dignidade humana. Agradeço a atenção. Muito obrigado, doutora Raquel Rodrigues Braga.